O do... Continuando, o decreto 8.243, né, ele imagina conselho, os conselhos, né, diz ali, Conselho de Políticas Públicas, né? O que é isso? É instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de diálogo entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na gestão de políticas públicas. 3. Comissão de Políticas Públicas, instância colegiada temática, instituída por ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade civil e o governo em torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento de suas finalidades. 4. Conferência Nacional, que é isso? Instância periódica de debate, formulação e de avaliação sobre temas específicos e de interesse público, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar etapas estaduais, distritais, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca do tema tratado. Bem, nessa questão, a gente até pode dizer, o inferno está cheio de gente de boa intenção. Essa expectativa de viajar para Brasília, participar de congressos, mostrar a cara, fazer discurso emocional, principalmente, mexe com a vaidade e a ambição de muita gente. O Brasil é muito grande, como sempre. E eu sempre duvido disso. Na minha opinião, o governo federal tem poderes excessivos. O Brasil, antes disso, precisaria de uma reforma fiscal, talvez de uma nova organização política de estados. Tem muito estado aí que mal paga o salário de seus governadores. E em cima de uma nova estrutura, se possível, com muito maior independência dessas unidades, aí sim, conselhos, etc., sem aquela desculpa de que a cidade ou o estado não tem recursos para fazer, porque Brasília não mandou dinheiro. Nós pagamos imposto demais, nós pagamos muito caro e muito pouco dinheiro desses impostos volta para o contribuinte. Por quê? Porque o governo federal está na mão de uma organização financeira internacional e de leis marotas em relação a endividamento das empresas estrangeiras, o que é investimento, pagamento de direitos que nós bovinamente aceitamos, inclusive da impossibilidade do Banco Central emitir moeda. O economista, o Dr. Adriano Benayon, eu acho que já até perdeu a força de tanto falar sobre isso. Então, esse é um problema sério do Brasil. Querer viabilizar um governo impossível talvez custe muito caro para o Brasil. Talvez o mais barato fosse uma reestruturação, mas, como sempre, isso dependeria de uma reforma constitucional. O ideal seria que o Congresso e o próprio Poder Executivo, paulatinamente, transferissem
poderes e deveres. Deveres os estados já têm, eles não têm poderes. Recursos de rotina para os estados. A União deveria cuidar da política externa, das fronteiras do Brasil, talvez da Copa do Mundo, sei lá, e não mais do que isso. Não é muito sensato deixar na mão do governo federal uma quantidade tão grande de atribuições como aquela que foi estabelecida em 1988. Naquela época, tanto o pessoal à esquerda quanto à direita sonhava com grandes ditaduras. O país da ordem e do progresso deveria ter ordem e progresso na marra. O pessoal agia de maneira ingênua dentro de um mundo maniqueísta, dividido de acordo com o interesse de alguns grupos internacionais de poder. A essa altura, com mais maturidade, o Brasil poderia refazer tudo. Né? Que em Hannah Arendt, nesse livro, né, nós poderemos descobrir sobre a Revolução, é o título, afirmações até de um ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele justamente coloca em questão a situação de um país onde, diante do dinamismo das suas transformações, se submete a grupos de representantes, que é muito ruim, muito grave. Nós temos que ter o desenvolvimento do indivíduo como cidadão, depende de responsabilidade. Quem não tem autoridade não pode ter responsabilidade e vice-versa. Os brasileiros não têm nem responsabilidade, nem autoridade para decidir sobre o seu futuro, porque tudo está feito para ele obedecer decisões que ele não sabe como surgiram e de que jeito vieram.